última aula. Ai, saudade já. Vencemos, né? Então eu vou. Tá aqui. Então, como é a última aula, semana que vem, eu vou fazer o resumão aqui, completo, e na última aula eu trago a provinha. Quem não tiver, eu mando via WhatsApp. Os colegas que estão assistindo também, ok? Mas a prova você vai passar hoje para nós? Não, trago na última aula e vocês mandam para mim, tira a foto e mandam para mim. Tá bom? Entendi. Não precisa ter pressa não, eu vou dar uns 15 dias para vocês fazerem. Tá bom. Mas eu vou querer um negócio bem feito, tá? Tá bom. Vai estar lá quantas linhas e tal. Capricha no resumo, fala tudo. Capricharei no resumo, então. É o seguinte, galera, irmãos queridos, todo o livro do Apocalipse, ele se resume, ele se inicia, digamos assim, com o arrebatamento da igreja. O João foi um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, e ele recebeu, para glorificar a Jesus, o ministério da revelação, enquanto Pedro recebeu o ministério pastoral, e o Tiago serviu ao Senhor com o seu próprio pescoço, né? Foi o primeiro a morrer. Então João foi para a ilha de Patmos, passou cerca, segundo a história, 10 anos, perseguições absurdas, cadeias, tentaram matá-lo, um tacho de óleo fervendo, não deu certo, mandou para a ilha de Patmos. A igreja não sabia o paradeiro de João. Aí João escreve para a igreja: eu sou João, que sou vosso irmão, ou seja, continuo na batalha, na lida, não fugi da peleja do cristianismo. Estava na ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Jesus, e no dia do Senhor foi arrebatado em espírito, e ouvi uma voz que dizia: João, que vês, escreve as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João disse: vira comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Nós falamos aqui sobre o significado. Os castiçais simbolizam a igreja, as 7 igrejas da Ásia, né? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, parecido, muito longe da aparência do Filho do Homem, mas João deu para semelhante ao Filho do Homem. Só que a aparência dele era diferente da aparência que João conhecera há cerca de 30 anos antes. Jesus, que João andou com ele. João disse que os seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos. Cabelos brancos representa a sua eternidade. O Senhor é eterno, Ele é o Pai da eternidade, como Isaías profetizou. Jesus é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Os seus olhos são como chamas de fogo, fala do olho que tudo vê, o olho da profecia de Zacarias, os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Um olho na retaguarda, outro na vanguarda, 2, um na direita, 3, um na esquerda, 4, um em cima, 5, um embaixo, 6 e um dentro, 7. 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. A Bíblia diz que da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, que representa a palavra de Deus, aquela que penetra até a divisão da alma e do espírito, como diz lá no escritor aos Hebreus. A Bíblia também fala que os seus pés eram como latão reluzente, como se houvera sido refinado numa fornalha, que representa a sua santidade. Os seus vestidos brancos com um cinto de ouro, que representa a sua realeza. Jesus é rei, né? E a sua voz, quando João vira, voz de muitas águas. Lembrando que quando João ouve falar com ele, a Bíblia diz que era uma voz como de trombeta, ou seja, trombeta é para um povo específico, né? A gente explicou sobre trombeta para vocês ao longo do curso todo. É para um povo específico. Agora, quando João vira para falar com ele, é voz de muitas águas, que representa muitas nações ou muitos povos, ok? E quando vi, disse João, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último.
faz a citação às 7 cartas às igrejas da Ásia. As 7 cartas às igrejas da Ásia, eu disse aos irmãos que não eram apenas igrejas físicas, mas significa 7 tipos de igreja, 7 tipos de crente, né? E alguns vão mais além, dizendo inclusive que é os 7 eras da igreja, o que eu não acredito, né? Até porque as eras foram muito ruins. Então hoje a última era da igreja seria qual igreja, né? A igreja de Laodiceia, ou seja, enfim. Aí no capítulo de número 4, João sobe ao céu. A primeira visão que João tem no céu é da revelação da Trindade, que a gente falou aqui também na aula para vocês. João percebe que Pai, Filho e Espírito Santo, ali no capítulo 4, são apenas uma única pessoa. E viu um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. E aí fala do seu aspecto. E aí começam os cânticos daquele que está sentado no trono. Os cânticos são o Espírito Santo, 7 Espíritos de Deus, 7 lâmpadas de Deus. Depois ao que era, o que é, o que há de vir, que é Jesus. E depois, porque tu criaste todas as coisas e por sua vontade são e foram criados. Versículo de número 11, falando do Deus Criador. Ou seja, os 3 são um só. Passa. Eu li outro dia na Bíblia que fala que Jesus está sentado ao lado direito do Pai. Na visão de Estevão, Jesus está em pé, sentado, está em pé, o Pai à direita de Deus, e vejo o céu aberto, né? Mas isso é apenas uma representação do céu, baseado naquilo que a gente conhece de Deus hoje. Deus está apresentado para a humanidade como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, ainda não se manifestou, tá? Quando Ele se manifestar é quando a gente for espirituais igual a Ele. Quando Ele se manifestar, então seremos semelhantes a Ele. E aí a Bíblia termina dizendo: e assim como Ele é, o veremos. Então João, quando ele tem a visão do Apocalipse, João antecipa essa visão para nós, que os 3 é um só. Então lá no céu você não vai ter 3 para adorar. Adora o Pai, adora o Filho, adora o Espírito Santo. Lá, Pai, Filho e Espírito Santo são apenas um só. Ok? Não era de fácil compreensão para a humanidade entender isso. Por que, Carlinhos? Como assim um Deus que nasceu de uma mulher? Como assim? Essas coisas, deixou o céu, veio para cá. Quem está comandando lá? Sabe, na cabeça humana isso não cabe. Então era apenas, então, somente o ministério de Deus como Criador a princípio, depois como Cristo o Redentor, e agora estamos vivendo sob a égide do ministério do Espírito Santo, ok? Que vela pela igreja, que cuida da igreja, que adorna a noiva do Cristo. Muito bem. Agora, o calendário da profecia, como a gente vinha falando, ele começa então com o arrebatamento. Alguns eventos acontecerão no céu. Primeiro evento, eu vou falar primeiro os eventos do céu. O primeiro evento que acontecerá no céu, será depois do arrebatamento, será as bodas do Cordeiro. Jesus falou sobre isso quando ele veio aqui na terra e comeu a última Páscoa com seus discípulos. Na última Páscoa, naquela famosa noite que o Paulo fala no texto da Santa Ceia, na noite em que Jesus foi traído, Jesus reúne com os seus discípulos e ele fala assim: olha pessoal, eu desejei muito comer essa Páscoa aqui com vocês, porque é a última, eu só comerei com vocês de novo no reino de meu Pai. Ou seja, ele anunciou uma ceia, anunciou uma Páscoa no céu, uma Santa Ceia. Muito bem. Então, o primeiro evento que acontecerá no céu será as bodas do Cordeiro, a Santa Ceia, a grande festa, que nós seremos servidos pelo Senhor. Amém? Segundo evento que acontecerá lá no céu será o tribunal das obras. No tribunal das obras, Carlos, as pessoas, algumas receberão o galardão de Deus, outras não receberão absolutamente nada. Então, mas não tem problema, no tribunal das obras ninguém é condenado, ninguém corre o risco de o Senhor queimar as nossas obras e a gente ser lançado no inferno. Não, será salvo, mas não vai ter galardão nenhum, porque existe 2 tipos de coroa. Existe a coroa da vida e a coroa de glória. Pastor, quem vai conquistar a coroa da vida? Todos os que forem arrebatados.
tanto os que estivermos vivos, como os que já morreram em Cristo, ressuscitarão. Então nós receberemos todos a coroa da vida. Agora, a coroa de glória será dada no dia do julgamento. Para que serve a coroa de glória? Para Deus recompensar cada um segundo as obras que fez aqui. Existirão 6 tipos de obras. Isso é importantíssimo. 6 tipos de obra. A primeira delas, ou as 3 primeiras: madeira, feno e palha. As outras 3, ouro, prata, pedras preciosas. Madeira, feno, palha, ouro, prata e pedras preciosas. Essa madeira, feno e palha, a Bíblia diz que as nossas obras serão provadas no fogo, Paulo disse. Então pelo fogo se descobrirá a obra. Então quando o fogo entra em contato com a madeira, feno e palha, não sobra nada, só fumaça. Quando o fogo entra em contato com ouro, prata, pedras preciosas, não fere, purifica, pelo contrário. Então evidentemente que isso é espiritual, tá? Deus não vai transformar nossas obras em madeira, no céu não vai ter fogueira, né? Apenas espiritual. E aí as obras que ficarem serão aquelas que realmente valerão a pena. Diga, meu querido Carlos. O fogo, ele queima pedra preciosa? Não. Ali só está falando de purificação, né? Se o fogo entrar em contato com o diamante, ele não consome o diamante no fogo, né? A não ser que for um fogo por muitos anos para consumir o diamante, né? Ouro, a mesma coisa, né? O que o ouro pode fazer o fogo pode fazer com o ouro é derretê-lo, e retirar as impurezas. Seria refinado mais ainda. E a prata ainda aí, ok? Mas ali não é um fogo físico, tá? É um fogo espiritual, só para dizer que o fogo não vai destruir. Então serão esses 3 tipos de obra. Para que, pastor, esse galardão? Esse galardão determinará o nosso tamanho no céu. Tamanho que eu digo na estatura física, importância, cargo. Jesus falou que no céu nós seremos como os anjos. Os fariseus foram fazer uma pergunta para Jesus sobre outro assunto, não tinha nada a ver, sobre divórcio, casamento. Minha mulher morreu, eu casei com outra, chegar no céu com as duas, quem vai ser minha mulher? Senhor, aproveita essa pitoresca indagação para deixar a eles uma doutrina de como nós seremos no céu. Jesus disse: não, lá no céu não se casa e nem se dá em casamento, porque lá no céu vocês serão como os anjos. Ou seja, os anjos, a gente estudou aqui em angelologia, eles têm uma pirâmide de poder e de autoridade. Começa lá com os anjos, querubins, serafins, tronos, dominações, principados e potestades, chefiado pelo arcanjo Miguel. Muito bem. Como nós seremos como os anjos, então eu acredito piamente que uma vez salvos, nós seremos alocados a uma pirâmide, como a pirâmide dos anjos, talvez até a mesma, seremos como os anjos, a Bíblia diz, né? Então tem anjos lá no céu que são anjos pequenos, anjos de pouco poder, de pouco brilho. Tem anjos maiores, só que eles foram criados assim. Eles não tiveram esse tamanho porque fizeram coisas ruins, nada disso. Eles foram criados já nessa estrutura. Agora nós estamos trabalhando para o Senhor aqui na terra e nós seremos alocados a essa estrutura de anjo que já existe. Então eu costumo brincar que lá no céu, muito pastor aqui lá vai ser diácono, ou seja, vai inverter as posições, porque para Deus não é tamanho de obra. Deus não observa pelo tamanho da obra, Deus observa pela motivação das nossas obras e o resultado que você dá das obras de acordo com o seu talento. Pastor, como isso? Simples. Lembra da parábola dos talentos? O que o pai de família deixou 5 talentos, ele exigiu quantos dele de volta? Ele foi elogiado porque na volta ele deu quantos para ele? 100%. E o de 3, que recebeu 3, foi elogiado porque devolveu ao patrão quanto? 100%. O de 2, 100%. E o de 1? O de 1 não deu nada. Então, 0%. Escondeu e devolveu só o que era dele. Ou seja, então o que Deus exige de nós é o máximo daquilo que a gente puder fazer, de acordo com a nossa capacidade. Por isso que a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será exigido. Ok? Deus não vai esperar, por exemplo, do Carlinhos, que é um jovem obreiro, a mesma desenvoltura, a mesma graça, a mesma unção para pregar e ensinar, como Deus espera de mim.
Talvez dele Deus espere, talvez na oração, Deus o ouve na oração mais do que ouve a mim, por exemplo. Então Deus exigirá de você na oração mais do que Ele exige a mim, por exemplo. E Deus exigirá mais de mim na pregação e no ensino do que exige de você. Então o importante não é o que nós somos ou o que fazemos ou o tamanho dos talentos ou a quantidade dos talentos. O importante é a produtividade daquele talento. É o 100%. Entenderam isso? Diga amém. Amém. Ok. O próximo evento no céu será a troca do nosso nome, que vai acontecer aí também nas bodas do Cordeiro. Deus dará um novo nome, que estará numa pedrinha branca, mas não será um nome em que as pessoas nos conhecerão no céu. Lá no céu as pessoas conhecerão a gente com o mesmo nome que a gente tem aqui na terra. Como assim, pastor? E para que esse novo nome? Esse novo nome, a Bíblia diz que só o conhece Deus e aquele que o recebe. Sabe o que esse nome quer dizer? É uma forma de Deus identificá-lo no céu e você ser identificado pelo Senhor. Só o Senhor conhecerá o teu... É como se fosse um código, uma senha de Deus para contigo e de você para com Deus. É um nome que só Deus conhece e só conhece aquele que o recebe. Não pode chegar para o outro e falar: olha, meu nome novo aí é Gabriel, tá? Ou Miguel, ou sei lá. Eu já pensei logo nos dois nomes de anjo, né? Isso lá no céu. No céu, só no céu. Por que a gente não mudará de nome? Porque a Bíblia diz: e lá vereis Abraão, Isaque e Jacó no reino de meu pai. Ou seja, por que só a gente vai receber um novo nome e o Abraão continuar sendo Abraão? Só porque é famosinho? Não, a gente continuará com o mesmo nome. A gente se conhecerá pelo mesmo nome. Esse nome escrito numa pedrinha branca, também espiritual, tá? Esse segredo de Deus para comigo e para com Deus, e de Deus para comigo, é só um relacionamento individualizado com o Senhor. Então, lá no céu, pelo novo nome, por essa senha secreta. Te conhecerá como a Neiva mesmo, como a Neila mesmo, ok? Muito bem. Próximo evento do céu. Depois que o Senhor vai preparar a igreja para descer com Ele na terra. A igreja descerá com Jesus na terra, junto com Ele. Mas antes disso, agora vamos aos eventos que acontecem na terra, nesses mesmos 7 anos. Primeiro evento que acontece na terra: a manifestação do anticristo. O anticristo se manifestará na terra. Pastor, como vai ser isso? Simples. O anticristo vai possuir uma pessoa. O anticristo é um ser real, pessoa. Por isso que uns dizem: vai ser o Papa, vai ser o Lula, vai ser não sei quem. Acho que o Lula já é a besta, acho que não dá para ele, vai ser o anticristo. Três seres. Ok? Então vai ser uma pessoa. Como eu disse para vocês, Satanás não precisa pegar um grande líder. Normalmente as pessoas falam: vai ser um grande líder e tal. Talvez não seja uma grande liderança. E por que não será? Olá, tudo bom? Amém? Eu estou dando aula aqui, tá? Gravando. Então vamos lá. Então esse novo nome, ou melhor, onde eu estou? Pode ser o novo nome? Tá. A manifestação do Anticristo, que é uma pessoa, um ser espiritual, mas físico. Satanás vai incorporar numa pessoa. Por que eu disse que não, na aula passada, que não será necessário ou obrigatório que seja uma pessoa já famosa? Certo? Não precisa, porque Satanás é capaz de elevar o nome de uma pessoa do dia para a noite, a qualquer momento. Há 2 anos atrás a gente viu a ascensão de uma menina, uma molequinha de 13 anos, Greta, do nada, todo mundo queria ouvi-la, todos os líderes do mundo tiveram encontro com ela lá na ONU. Ou seja, para o diabo catapultar uma pessoa, levantar essa pessoa lá para o alto, de um momento para o outro, para ele, tranquilo, não precisa ser um líder mundial, ok?
Um ano ele começa a aparecer Um ano? as coisas. Uma semana. Porque hoje as pessoas estão, gente, porque o apóstolo Paulo diz que o espírito do anticristo já opera, ok? Já opera no mundo, hoje, desde sempre, desde Paulo, o espírito do anticristo já opera, porque o espírito do anticristo é o espírito do diabo. A palavra Satanás significa adversário, enquanto a palavra diabo significa o acusador. Então, adversário de Cristo, anticristo. Matou a charada. Quem é o anticristo? Satanás. Satanás é o anticristo. Ele simplesmente, hoje é um espírito, o príncipe da potestade do ar, e o anticristo, Satanás, vai fazer o quê? Vai incorporar uma pessoa, ponto. No momento que ele incorporar uma pessoa, todos os poderes do príncipe das trevas estará naquela pessoa, ponto final. E ele vai agir nessa terra, sendo auxiliado por dois servos importantes. A besta, qual é a função da besta? Trabalhar com as nações, com os povos. A besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, vai trabalhar com os governos, com os povos. E o falso profeta? O nome já diz, falso profeta, vai trabalhar para o engano das religiões. Então o falso profeta vai trabalhar com o único propósito de enganar as religiões, porque as religiões vão ficar aqui. Na grande tribulação ainda vai ter a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Ministério de Madureira. Se brincar, vai mudar alguns pastores, alguns. Tá certo? As igrejas vão continuar aí, normal, sendo enganadas dessa vez pelo espírito do diabo, atuando na área religiosa. A esse espírito será dado o nome de o falso profeta, ok? Ele vai enganar todas as religiões. Seria o anticristo? Oi? Seria o anticristo? Falso profeta, que é o mesmo diabo. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o próprio diabo é o anticristo, a besta e o falso profeta. É uma atuação trina de Satanás nessas três áreas, ok? Muito bem, continuando, a manifestação do anticristo será o primeiro evento aqui da terra. Depois, aqui na terra, vai haver aquilo que nós chamamos de metade da semana. Para falar sobre a metade da semana, eu preciso falar sobre três teorias, rapidamente. Se não quiserem anotar, vai estar aqui no vídeo, se só assistir. Mas se quiserem anotar rapidamente, será primeira teoria. Teoria, o nome diz, teoria, não é doutrina, não é dogma, é teoria. Quais são as três teorias? As três teorias mais comuns são o chamado pré-tribulacionismo. A pergunta que o colega fez aqui enquanto eu buscava água. Pré-tribulacionismo. O que ensina a teoria pré-tribulacionista? É que Jesus virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Segunda teoria é a teoria do midi-tribulacionismo. Escreve como se ouve, midi-tribulacionismo. O midi-tribulacionismo acredita que Cristo virá buscar a sua igreja na metade da grande tribulação. Terceiro, a terceira linha de interpretação é o pós-tribulacionismo. No pós-tribulacionismo, Neila, acredita-se que o Senhor virá buscar a sua igreja depois da grande tribulação, ok? Tem alguns textos que são extremamente controversos e que esses textos servem para nortear essas três teorias. E o texto mais famoso é aquele que está lá nas 7 cartas das igrejas da Ásia, ou melhor, não, está no livro do Apocalipse, mas não é nas cartas. Quem será essa grande multidão vestida de branco? Esses são os que vieram da grande tribulação. Esse aí é o versículo chave, que norteia, digamos assim. Jesus virá buscar antes, durante, depois, como é que vai ser? Então ele mais ou menos norteia, né? E esse povo é o povo que vai... Da grande tribulação, a gente vai falar. Sofrer. Isso, a gente vai falar. Então, eu vou falar separadamente as três teorias e aí depois eu dou meu ponto de vista, tá bom? Que aí responderia a pergunta que ele me fez. E o senhor é o quê? Né? A teoria pré-tribulacionista, ela tem um lado bom e tem o seu ponto nevrálgico, tem o seu ponto difícil de compreender. Como aqui é uma teologia básica, eu vou apenas citar algumas coisas para vocês compreenderem. Primeiro, mas essas matérias voltam de novo lá no bacharel, tá? Caso alguém for fazer, médio bacharel, voltam de novo essas, mas aí aprofunda-se mais nisso, traz um estudo mais aprofundado sobre isso. Vamos a eles. Primeiro,
O pré-tribulacionismo tem um ponto correto, baseado naquilo que está escrito nas 7 cartas das igrejas da Ásia, que é que o Senhor te livrará da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. O pré-tribulacionista pega esse versículo e diz, está aqui, ó, o Senhor te livrará da hora da tentação. Se tivesse escrito, o Senhor te livrará na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, poder-se-ia acreditar que a igreja passaria pela grande tribulação. O Senhor te livrará da hora da tentação. Então, aí os tribulacionistas vão deixar de chamar a grande tribulação de tentação, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. O Senhor te livrará da hora da tentação. E aí eles pegam a hora da tentação e colocam na grande tribulação. Ok? Ou seja, esse é o versículo que sustenta, o versículo mais forte que sustenta a teoria pré-tribulacionista de que Cristo, a igreja não passará pela grande tribulação. Mas qual é o outro ponto que é o ponto ruim? Que ele é o ônus, que ele é o bônus, esse aqui agora é o ônus. É porque, como é que explica esse versículo que é perguntado por João ao anjo? Que multidão são essa vestidos de branco? Aí o anjo explica, estes são os que vieram da grande tribulação. E aí o que o pré-tribulacionista foi obrigado a fazer? Então, criar uma salvação dentro da grande tribulação, baseado no outro versículo que não tem nada a ver, inclusive está se cumprindo hoje, é que aquele que não aceitar o sinal da besta terá sua cabeça cortada. O anticristo vai cortar o pescoço da pessoa, a pessoa não vai poder comprar, não vai poder vender, e se não tiver a marca, o 666, o sinal do homem, a marca da besta, na mão ou na testa, e tal, e vira essa salada toda. Eu sou um crente velho, essa marca da besta já mudou de jeito um monte de vezes, já foi o código de barra, já foi o chip, microchip, nanochip, já foi mudando, né? Então as pessoas acreditam nisso. Eu vou explicar isso para vocês, como isso funciona. Então, criar uma salvação. Mas qual o problema de criar uma salvação na grande tribulação? O problema, irmãos, é que só vai subir no céu aqueles que forem ressuscitados. Veja, e quantas ressurreições existem, pastor? 2, a Bíblia só fala de 2. Inclusive no versículo que fala de 2, fala assim, olha, e bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira, a segunda já era. Se o cara ressuscitou, falou assim, oh, que ressurreição é essa? A primeira, a segunda, alguém falou a segunda, ele falou, ih, estou lascado. Porque Jesus diz assim, bem-aventurado que fazem parte da primeira. Porque a primeira ressurreição se dará quando? No arrebatamento. Sim ou não? O apóstolo Paulo, falando dos irmãos que já morreram, disse, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, ou acerca dos que já dormem. Aí diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e encontraremos o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, primeira ressurreição, está salvo. Eu disse a vocês, na primeira aula de Apocalipse, que o grande julgamento da igreja se chama arrebatamento da igreja. Se você foi arrebatado, maravilha, esse é o julgamento. Ah, mas tem as obras, tudo bem, tuas obras podem não ter valia nenhuma, ser madeira, feira e palha, mas do céu tu não sai, né? Você fica lá. Então, o julgamento da igreja é o arrebatamento. Subiu. A segunda ressurreição, a Bíblia, que a gente vai falar lá no final, na aula que vem, provavelmente, a segunda ressurreição será lá próximo do trono branco, porque aí a Bíblia diz que a terra dará os mortos que nela há, o mar dará os mortos, todos terão que ressuscitar e apresentar-se diante de Deus. Para quê, pastor? Deus vai jogá-los no inferno, para que ressuscitar? Pois é, porque tem que apresentar diante de Deus do jeito que Deus deu. O homem é completo, espírito, alma e corpo, vai se apresentar diante do Senhor. Ok? Muito bem. Até aqueles que foram cremados. Tudo que a cinza foi jogada do avião no mar, todo o mar dará. O Senhor sabe onde está cada partícula do nosso DNA. Vai ter que dar conta.
vai ressuscitar, ok? Muito bem. O Daniel, ele falou sobre essas duas ressurreições, apesar de ser dentro de um mesmo versículo, muita gente acaba não entendendo, mas a gente que está estudando Apocalipse, a gente entende. Ele diz assim: e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Uns para a vida eterna, ressurreição, antes no momento da volta de Jesus, né, do arrebatamento, e outros para a maldição eterna, lá no final do milênio, ok? Lá na frente, um espaço de aproximadamente 1007 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Pastor, e os crentes que ficarem, não aceitar o sinal da besta, falar, não quero besta, eu era de Deus, eu dei uma vacilada aí, fiquei no arrebatamento, mas assim, eu quero subir. É possível, pastor, morrer? Morrer é possível, sim. Vai morrer muita gente, inclusive quando o anjo tocar a trombeta, que a taça cair, morre a terça parte dos homens. Vai morrer muita gente na grande tribulação, mas salvo não. Salvo não. E por que salvo não? Por algumas implicações tremendas. Primeira implicação, talvez a mais difícil, é na própria doutrina da salvação. Jesus disse, falando da salvação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. E ninguém vai ao Pai. E a multidão vestida de branco? Ninguém, nem multidão, nem pouca gente. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está deixando muito claro que só pode subir ao céu por Jesus. Ninguém sobe ao céu sem Jesus. Amém? Tanto que quando ele morreu, ele desceu às partes mais profundas da terra, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, pregou os espíritos em prisão. Aquelas almas não podiam subir ao céu porque estavam no seio de Abraão, mas agora que Jesus morreu, eles estão esperando, as suas almas estão esperando debaixo do trono de Deus. João as vê no livro do Apocalipse, gritando: até quando justo, juízo e verdadeiro não julgará a nossa causa? Então, ninguém podia subir ao céu se não fosse por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ok? Aí digamos assim que essa teoria, por isso que eu digo que essa teoria, a teoria pré-tribulacionista seja correta. Veja, deu um ruim aí, eu estava pecando na hora e fiquei no arrebatamento. Aí o Senhor veio buscar a sua igreja, eu fiquei. Aí a besta vem querer colocar o sinal em mim, eu falo: não, em mim não, eu sou de Deus, não aceito o sinal da besta, nem na mão nem na testa. Então vou cortar o seu pescoço. Pega a espada, corta o meu pescoço. Como se alguém matasse alguém com espada hoje em dia, né? Nem os samurais lá não usam espada mais para cortar a cabeça de ninguém. Enfim, mas digamos que eu perco mesmo. Aí, nessa teoria, eu entro no céu. Como? Com uma multidão vestida de branco. Então todo mundo, quando eu chegar lá no céu, vai estar vocês lá. E aí eu falo: e aí, vocês foram salvos por quê? O sangue de Jesus. Aí eu falo: e sabe como eu fui salvo? Pelo meu sangue. Eu derramei o meu sangue, e com o meu sangue eu comprei a vaguinha no céu. Ou seja, eu não vou ter nem gratidão ao Senhor como vocês têm. Porque eu vou chegar e falar para Jesus e falar: ei Jesus, hein? Eu 46 anos na igreja, tu me deixou só por causa de um pecadinho ali nos 45 do segundo tempo. Ô Jesus, eu tive que pagar a salvação com o meu pescoço. Entendeu que isso não combina, não está certo, que esse meu sangue não vale para nada, quanto menos para pagar a minha própria salvação. Não existe isso, irmão. Isso é um completo absurdo da chamada doutrina pré-tribulacionista, inventar uma salvação, um segundo tempo. Pastor, e quem são os vestidos de branco? Calma, chega neles, em 5 minutos, ok? Então não é possível isso. Não é possível a gente ter salvação pagando o nosso próprio preço. Esquece. E por último, não pode comprar, não pode vender. Essa profecia está se cumprindo já, tá, gente? A marca da besta está se cumprindo já, tá? As pessoas já estão sendo marcadas. Pastor, de microchip, nanochip? Não. Veja, por que a besta, sendo um ser espiritual, a marca dele tem que ser física? É um ser espiritual, sim ou não? Por exemplo, você tem a marca, Carlos, do Espírito Santo.
Paulo diz, Ezequiel capítulo 8 e 9: 6 homens a caminho da porta alta, com armas destruidoras nas suas mãos, no meio dele um homem vestido de linho, com tinteiro de escrivão à sua cinta. Aí Deus dá uma ordem, para os homens que vão matar. Vai ainda não, só o homem vestido de linho. Pois não, passe pela cidade, diz o Senhor ao homem vestido de linho. Passe pela cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas, olha aí a marca, testas dos homens que suspiram e que gemem por causa do pecado. Está gemendo por causa do pecado ou está suspirando? O que é suspirar, pastor? Saber que o pecado existe, mas não poder fazer nada, não poder pregar contra. E gemer, saber que o pecado existe e até balbuciar, mas às vezes a nossa pregação é como um gemido. Só as pessoas que estão próximas da gente aqui ouvem, só a igreja que a gente pastoreia aqui ouve. Não é um grito global, não é um grito, é um gemido, ok? O Senhor diz: vai lá e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. E aos outros? Aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçai, matais velhos, crianças, meninos, virgens, mulheres, até exterminá-los. Mas a todos quanto tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Ou seja, começaram pelos homens mais velhos da casa de Deus. O que significa? Que todos nós temos uma marca espiritual. Esse pensamento do profeta foi corroborado pelo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, quando ele disse: irmãos, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis marcados para o dia da redenção. Tu tem uma marca, ou um selo, que é a mesma coisa, né? Selo é a marca do proprietário, né? A marca da promessa, como diria o Davi Sasser e assim por diante, né? Você tem a marca da promessa. Aonde está isso? Na sua testa. Cadê? Estou vendo. Não tem mancha nenhuma na sua testa, não tem marca nenhuma na sua testa, mas está aí a marca do Espírito. Aí você. Ah, pastor, a minha marca é espiritual. Por que, meu filho, a marca é espiritual? Porque Deus é Espírito. Tá. Então você é crente, tem uma marca, porque o Senhor vai nos conhecer no dia do arrebatamento pela marca. Cidade de Éfeso é uma cidade grande produtora de madeira. O dono, o rico, ia lá, o fazendeiro, comprava as madeiras, essa. Pagava o preço pela madeira. Pegava o seu anel e na ponta da madeira ele ia lá e deixava a marca do seu anel. Pagava o preço e ia embora. Mandava o servo: vai, prepara a madeira e traga para mim. Aí o servo vinha para Éfeso buscar a madeira. Ele conhecia quais daquelas madeiras eram do seu senhor. Como? Pela marca do seu Senhor. Por isso que Paulo, usando essa referência que existia na igreja de Éfeso, escreveu para os irmãos de Éfeso: não entristeçais o Espírito, tá? Vocês têm a marca da promessa. Quem é o homem que pagou o preço por nós? Jesus pagou o preço pela nossa redenção. E ele mandou quem para vir preparar a gente para levá-lo? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai levar quem? Quem tem a marca de Deus, comprado por ele. Entendeu isso, filho? Você tem a marca. A marca é espiritual, porque Deus é espírito. Agora a besta também é espírito. Por que a marca da besta tinha que ser um chip, um nanochip? Agora estou dizendo que até a vacina, né, vem com. Nada disso, bobagem. A pastor, mas não pode comprar e não pode vender, irmãos. Isso. China comunista, por exemplo, lá tem uns lugares chamados Centro de Reabilitação Social. São cidades inteiras, cidades gigantescas, do tamanho de Campinas, do tamanho de Sorocaba, cidades inteiras, cercadas no meio do nada. Eles pegam as pessoas que não se comportam bem na sociedade e botam elas lá. Colocam uma pulseira na pessoa. Com aquela pulseira a pessoa nem pode comprar, nem pode vender, não pode fazer absolutamente nada. Se alguém tentar fugir, os capitães do mato de antigamente, lembra dos escravos? Matam essas pessoas. Fugiu um rapaz de um desses centros, foi para os Estados Unidos, escreveu um livro, virou um best-seller. Ele contou, outros já conseguiram fugir também. É muito difícil alguém conseguir fugir, mas de vez em quando foge alguém. E a maioria das pessoas que são colocadas lá, sabe quem são? Os crentes. Na China é proibido o comércio de Bíblia, é proibido pregar, proibido abrir igreja. Então esses crentes, os influenciadores, os pastores são jogados lá. Cadê? Ah, está no centro de reabilitação, nunca mais vai voltar. Ah, morreu lá no centro de reabilitação, ninguém volta. Ninguém pode contar ao mundo o que acontece lá, na China.
A TV é estatal. Só existe um partido, PCC, Partido Comunista Chinês. Entendeu isso? Já está acontecendo. Por que, pastor, eles estão lá? Porque não aceitaram a marca da besta. E qual é a marca da besta? A marca do domínio da besta, do comunismo, das formas de governos opressoras, que impede que se ame a Deus, tem que amar o Estado. Entende isso? Então essa é a marca da besta. Já está acontecendo. Já tem muita gente recebendo a marca da besta. E nem sabe. Essa supressão de liberdade que a gente tem vivido aqui é uma preparação. Porque o Dória é funcionário da China. Veja que não tem nada a ver, os crentes com máscara, com aparelho para medir temperatura, não pode se reunir. No metrô e no trem, nos busão, fica 3 pessoas por metro quadrado. Isso aí pode. Aqui na igreja não pode. Percebe que é uma supressão das coisas de Deus? E você sabe, Carlinhos, que o crente que fica em casa 15 dias, 20 dias, sem culto, sem oração, porque nem todo mundo é igual você, filha, que tem o seu momento de devoção em casa, que tem o seu momento de palavra de Deus em casa, que escuta louvores ao Senhor em casa. Tem gente que o único momento que ele lembra de Deus é quando ele vem para a igreja, é a religiosidade dele. E aqui, se Deus falar com ele, glória a Deus. Se o louvor for abençoado, glória a Deus, porque aquele é o único momento de contato espiritual daquela pessoa com o Senhor. Satanás sabe, se for mitigando isso, se for tirando isso, vai morrendo o crente. Nessa pandemia, o que desviou de crente não está escrito no gibi. O que o senhor está falando aí, meu pastor falou isso ontem para nós. Exatamente. A pessoa vai perdendo a força, vai perdendo Não volta mais. Depois da pandemia, vamos ter que buscar as almas, porque não voltarão mais. E aí, segundo a teologia, a mente de alguns, né, pastores, não, quem se desviou já queria se desviar. Não é. É por causa que nós somos frágeis, nós somos falhos. Muito tempo sem se alimentar, muito tempo sem beber água espiritual, sem comer pão espiritual, enfraquece e morre. Porque o diabo está aí, na volúpia, para destruir o povo de Deus. Não é porque queria, não, que eu queria. Então esse, exatamente. Então esse é o ponto nevrálgico aí do pré-tribulacionismo, né? Já está acontecendo, irmãos. Porque a marca é espiritual. Então vamos lá, pastor. Quando Jesus vir buscar a igreja, quem vai subir? Quem tem a marca de Cristo. Ponto. É fácil de explicar. Quem vai subir no arrebatamento? Quem tem a marca de Cristo. E quem vai ficar? Que ficou, pode ser que eu fiquei, pastor, mas assim, eu era de Deus, eu não tenho a marca do anticristo, eu não tenho nada a ver com o anticristo. Não, você já é dele. Não existe ninguém desmarcado. A Bíblia diz que só existe 2 caminhos: o céu, o inferno. Um representando Cristo, outro representando o diabo. Um representando o Cristo, outro representando o anticristo. Então, se você não tem a marca do Cristo, automaticamente você tem a marca do anticristo. Simples assim. Então todos os que ficarem já têm a marca do anticristo. O cristão ficou desviado, atribulado, ficou. Aí eu falei, mas eu só vou ficar esperto aqui para não pegar a marca do anticristo, que o bicho vai pegar e se eu pegar. Não, tu já está marcado, atribulado, sem tu saber. A marca significa: estou debaixo do domínio de, sou servo de. Se tu subiu com Cristo, tu é servo de Cristo. Tu ficou, tu é servo do cão. Simples assim. Não tem ninguém. Então esse negócio de marcar. Muita gente não vai querer na época do anticristo aceitar o comando do anticristo, porque ele era crente, fez teologia com o pastor Zé e fala: não, aquele ali é o anticristo. Aprendi lá na teologia, na última matéria. Não vou servi-lo. Não vai servir? Beleza, amigo. Tu não compra, tu não vende, tu não vive. Pastor, Simples. nós mesmos que colocamos essa marca em nós. Exatamente. Nós mesmos. Exatamente. E essa marca vem, pastor, quando, por exemplo, não adianta deixar de fazer o errado e não fazer o certo. Exatamente. Quando você deixa de fazer errado, você ainda continua no meio do muro. Quando você faz o certo, aí você pula para o outro lado e aí você fica continuando. Conta-se uma história que o diabo estava em cima do muro, estava próximo e tinha um rapaz em cima do muro. O diabo estava aqui do lado do inferno e tinha um moço aqui do lado do céu.
o moço dizia para o rapaz do muro: desça para cá, o céu é melhor, o céu é melhor, o céu é bom. E aquele homem vendo a visão dos três: o moço em cima do muro, o diabo aqui, e um anjinho de Deus aqui chamando: vem para cá, tentando convencer: o Senhor é bom, Ele morreu na cruz para te salvar, e tal, e dava os maiores argumentos. E o cara que vendo a visão, e o diabo de boa, tranquilo. Aí aquela pessoa que estava vendo a visão não entendeu, porque havia muitos argumentos para que essa pessoa descesse para o lado de Deus. E o diabo estava tranquilo. Aí o cara olhou para o diabo e falou: por que você não convence essa pessoa a vir para o seu lado? Aí o diabo falou assim: sabe por quê? O muro é meu. Em cima do muro já está do meu lado. Ou seja, eu não preciso convencer o cara a vir para o meu lado, porque ele já está do meu lado. Entendeu? Pegou o mistério? Então, ser de Deus é ter a marca de Cristo. Não existe em cima do muro. Não tenho marca nenhuma. Ah, não? Eu estou em cima do muro. Surpresa, o muro é do diabo, rapaz. Entendeu, filho? Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Você não tem meio termo. Você não tem em cima do muro. Ah, pastor, mas eu estou em cima do muro, eu não decidi se eu fico com... Tu está em cima do muro? Tá, tu já é dele. Ele nem está convencendo você. Pegou? Então é exatamente isso. Fala. Geralmente é assim, eu já vi e sei que é como se fosse o mundo fosse um campo, né? E no campo de futebol você tem a linha. Na linha, enquanto a bola ela está em cima da linha, vai passando um pouco, ela ainda faz parte. Agora depois que ela passou para lá, saiu de fora da linha, já era. Ah, mas até um pouco fora, não, ainda está na linha, está para dentro, mas depois que saiu tudo, já era. Exatamente. Não tem que ficar fora. Então esse é o ponto nevrálgico do pré-tribulacionismo. Pastor, midi-tribulacionismo. Existem crenças muito importantes no mundo de igrejas que acreditam no midi-tribulacionismo. E eles têm uma base bíblica importante. Qual é o lado bom, pastor? A semana de Daniel. A última semana de Daniel, da visão das 70 semanas, a última semana era dividida em duas metades. Metade da semana, metade da semana. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Primeiros 3 anos e meio, falsa paz. Concerto do anticristo com Israel, tira a mesquita de Omar lá, constrói o templo de Israel, o templo de Salomão, faz paz entre judeus e palestinos, está tudo certo. Tudo o anticristo que faz, porque ele não vai ter influência sobre o povo, ele vai ter domínio sobre o povo, ele fala o que ele quiser. Na metade da semana ele vai se assentar na cadeira de Moisés, querendo se passar por Deus. Nesse momento Israel vai rejeitá-lo. Quando Israel começar a rejeitar, os próximos 3 anos e meio vai ser 3 anos e meio de preparação de uma guerra mundial. Quem serão os protagonistas dessa guerra? De um lado, todas as nações da terra. Do outro lado, Israel sozinho. 3 anos e meio de preparação. Os midi-tribulacionistas acreditam que Cristo virá buscar a sua igreja no meio da grande tribulação. Primeiro metade da grande tribulação, paz, a igreja ainda está aqui. Segunda metade, a igreja saiu daqui. Isso será para o midi-tribulacionismo, isso é fácil explicar a questão do quem é aqueles vestidos de branco. Porque para eles, aqueles vestidos de branco participaram um pouco da tribulação e agora entraram no céu. Para eles dá para explicar isso. Só que quem lê aquele texto, quem são essa multidão vestida de branco, esquece que o texto não acaba aí. O texto não termina aí. O texto diz assim: quem é essa multidão vestida de branco? Aí o anjo explica: esses são os que vieram da grande tribulação e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Veja que não é no sangue deles, é no sangue do Cordeiro. Quem é que está dia após dia branqueando as suas vestes no sangue do Cordeiro? Nós. Então, quando a Bíblia fala ali da grande tribulação, está falando do quê? Está falando do tempo de aflição, de tribulação, que nós já estamos vivendo, irmãos. Nós já estamos vivendo numa tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Entendeu? Então é exatamente. Agora está pior aí. Ok? Qual é o ponto nevrálgico do midi-tribulacionismo? O ponto bom é que explica a grande tribulação, a multidão, né? Qual é o ponto difícil de explicar do midi-tribulacionismo? Ora, não posso aceitar que o Espírito de Deus esteja aqui na terra com poder inferior ao do Espírito do Anticristo.
Porque vamos lá, aí a gente tem que puxar a matéria de poder e autoridade, né? Que assim, onde tem uma autoridade maior, ela pode até não estar atuando, mas as referências será sempre a autoridade maior. Por exemplo, se chegar aqui, nós estamos no exército, chegou o general ali, o tenente pode continuar inclusive instruindo os soldados, mas todas as referências dele será o general. Ele manda, ele tem todo, quando o general não está, ele é o cara ali na sala, mas no momento que o general chega, ele até continua fazendo, mas há uma autoridade maior que ele, ainda que essa autoridade não esteja fazendo absolutamente nada. Entenderam isso? Poder e autoridade, para vocês terem uma ideia. O apóstolo Paulo disse que o espírito do anticristo já opera, mas ele não tem operação plena, porque ainda há um espírito que o detém. Quem é o espírito maior que o espírito do anticristo que já está rodando na terra hoje? É o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo vai ser tirado da terra com o quê? Com a igreja. Sim ou não? Porque ele vai arrebatar a igreja. Ele é o servo que foi buscar as madeiras. Ele não mandou as madeiras aí e ficou. Ele foi junto. Então quando o Espírito Santo for tirado da terra, aí o anticristo começa a operar. Por quê? Porque agora a maior autoridade será o anticristo. E na grande tribulação, a maior autoridade da terra será o anticristo. Então eu não posso acreditar que durante 3 anos e meio, o Espírito Santo de Deus, que é o general, vai se submeter, vai ficar menor do que a autoridade do anticristo. Não é possível. Amém? No ambiente em que está o rei e o príncipe sempre será príncipe. E Satanás é o príncipe da potestade do ar, enquanto Jesus é rei. E o mal não pode vencer o bem. O mal nunca vai vencer o bem. Entendeu isso? Então essa doutrina não se encaixa bem, porque não dá certo. Pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo, qual é o lado bom? Explica. Pós-tribulacionismo diz que Jesus irá buscar a sua igreja, depois estará na tribulação. Então esse texto importante, que esses são os que vieram, os vestidos de branco, esses são os que vieram da grande tribulação, para o pós-tribulacionista está ótimo. Jesus irá buscar a igreja depois da grande tribulação. Nós já podemos estar passando pela grande tribulação, inclusive, eles acham. Mas o que acontece? É que não, será um tempo difícil. Será um tempo muito difícil. Não será um tempo como o de hoje. Tanto que a Bíblia diz: se aqueles dias não fossem abreviados, se fosse mais do que 7 anos, nenhuma carne se salvaria. Satanás vai ser solto, amigo. Os demônios poderosos que estão no abismo, está lá em Judas, que não guardaram o seu principado, estão reservados para aquele dia, que é depois do arrebatamento. Gente, são muito poderosos. Será uma ação do diabo terrível. Demônios que picarão as pessoas e eles gritarão de dor de dia e de noite durante 5 meses. É algo absurdo, claro que isso não é literal, mas isso é apenas para dizer que são demônios que têm uma capacidade destrutiva absurda. Tudo estará na terra. Não será um tempo que fala assim: rapaz, agora que você me falou, a gente pode estar passando pela grande tribulação. O Covid é esse demônio. Não é esse Covid. Esse Covid não é o demônio. O Covid é ficha pequena perto do capetão que está esperando os que não subirem no arrebatamento. Será um tempo muito difícil. A palavra de Deus o chama de o grande, terrível dia do Senhor. Alguns acreditam que esse é apenas o grande dia do Senhor, que já é terrível. Então, irmãos, será um tempo difícil, sim. A igreja não passará pela grande tribulação. Aí já respondendo parte da sua pergunta, a igreja não passará pela grande tribulação. Ok? Segundo, a igreja não passará. A igreja será arrebatada. Eu sou pré-tribulacionista nesse sentido. Então, o pós-tribulacionista explica isso, ok? Exatamente. Vai ser arrebatado com o Senhor. Segundo, qual o ponto difícil que não dá para explicar? O mesmo do MIDI. Tu acha que 7 anos o Espírito Santo vai estar assistindo a manifestação plena do Espírito do Anticristo com a igreja aqui? Não, estou protegendo só a igreja, deixa o pau quebrar, escapa daqui, escapa... Não. É a autoridade, o general vai estar na sala. Não dá para o tenente. Satanás perto do general não é nem um cabo. Não dá para o cabo se crescer diante do general do exército, ok? Então não tem a menor possibilidade. Pastor, então qual a sua crença? Minha crença é pré-tribulacionista, mas sem a salvação, sem a morte das pessoas. Por quê, pastor? Porque tudo bem, essas pessoas morreram, né?
E como é que eles chegarão no céu? A Bíblia só fala da primeira e da segunda ressurreição, e bem-aventurados que fazem parte da primeira. Então, quando a gente cria esse monstro aí esquisito dessa doutrina da salvação na grande tribulação, primeiro a gente fere o sangue de Cristo, coloca o nosso sangue com a mesma valia do sangue de Cristo, capaz de salvar pecado. Segundo, a gente está colocando aí também uma incapacidade muito grande de Deus de vir salvar a humanidade, deixar que alguns se salvem sozinhos. Isso não é possível. Consegue entender isso? Agora, para mim, talvez a parte mais importante dessas doutrinas todas é que a igreja de Jesus Cristo, a igreja salva pelo Senhor Jesus Cristo, ela será livre desse período pecaminoso. O Espírito Santo subirá junto com a igreja e essa terra ficará à mercê de Satanás, não igual hoje, sob a influência do mal, mas sim sob o domínio do adversário. Mas a igreja não estará mais aqui. Amém, amados? Não tem salvação na grande tribulação. Não tem. Por que não terá? Porque essas pessoas não aparecem na Bíblia sendo ressuscitadas. Quer dizer, os que morreram em Cristo desde Adão até hoje ressuscitam para o arrebatamento. Os que morreram sem Cristo e os que morreram na grande tribulação, a terça parte dos homens, os que morreram no milênio, todo esse pessoal ressuscita no final. Quer dizer que só os crentes desviados que não aceitaram o sinal da besta sobem para o céu sem ressurreição, porque não tem ressurreição. Ah, pastor, mas não preciso de ressurreição. Por quê? Porque são almas, chegam lá de vestido de branco. Ué, nós e os que morreram também não são almas? Não podia simplesmente, mas foram ressuscitados. Entendeu isso, querido? Não tem terceira ressurreição, só tem a primeira e tem a segunda. E esses que morrerem na grande tribulação porque não aceitaram o sinal da besta, ressuscitam tudo na segunda. E ressuscita para quê? Na ressurreição da segunda para quê? Inferno. Entendeu, filho? Não tem terceira ressurreição. Prove para mim na Bíblia que existe uma terceira ressurreição, que eu acredito que haverá salvação na grande tribulação. Então esses que ficar para a grande tribulação já era. Já era. E não adianta clamar a Jesus, não adianta falar em língua estranha depois que Jesus voltar, não adianta profetizar. Não adianta morrer falando que eu amo Jesus. Não adianta nada. Já foi. Acabou. Quem subiu. Quem ficou, já era. Porque justamente quem é que nos faz convencer do pecado, da justiça e do juízo já foi embora. Então, tantos argumentos que como é rápido aqui, não pude citar todos. O homem só é capaz de ter consciência do pecado não por ele próprio. O homem só tem consciência do pecado por causa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça. O Espírito Santo não vai estar mais aqui. Ou tu acha que o Espírito Santo vai lá arrebatar a igreja para falar, vou voltar lá porque é uma preocupação com os desviados? Não. E a Bíblia também não existe mais, né? Até porque arrebatamento, voltando lá no comecinho da nossa aula, nosso curso, o arrebatamento também tem como simbolismo a arca de Noé, que Deus fechou a porta da graça. Quando se fechar, salvou-se alguém depois dos 7 dias? Ficou 7 dias pessoas ali, começou a chover, quiseram bater na porta da arca para entrar. Teve alguma salvação? Não. Mas eles acreditaram em Noé que ia chover? Não, pastor. Mas quando começou a chover, começou a cair a tempestade, eles acreditaram em Noé? Uma crente, tininho de crente. Mas adiantou? Não adiantou. Deus deu a chance, deu tempo, né? Fechou. Quando a porta da graça está aberta, irmão. É o que acontece hoje. Deus está dando a oportunidade. A porta da graça está aberta, escancarada, mas o dia que ela se fechar, acabou. Por isso que salvação é coisa séria. Amém? A pessoa que morreu sem Jesus hoje, tem chance para ele? Não tem chance. Parábola do rico e do Lázaro. Senhor, faz com que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua, porque o Senhor chama. Jesus disse assim, contando a parábola, que o pai Abraão falou assim: ei, não dá, porque entre nós e vós há um grande abismo. Veja, de sorte que os que estão cá não podem passar para lá, e os que estão lá não podem passar para cá.
bota por terra a doutrina do purgatório. A pessoa morreu, morreu no troca de tiro com a polícia, mas esse aí vai ficar uns 5 anos no purgatório? É a doutrina católica, purgatório. Não. Morreu para lá, ficou para lá. Tem um abismo. O de lá não pode passar para cá. Foi Jesus que contou essa parábola. E o de cá não pode passar para lá. E quem morreu em Cristo também não tem mais condição de ir para o inferno. Está salvo. Amém? Os de cá não pode passar para lá e nem os de lá pode passar para cá. Ok. Jesus também nessa parábola condenou o espiritismo. Então mande que alguém vá lá, mande que Lázaro vá lá, avise os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Jesus disse, não, os que estão aqui não podem voltar para o mundo dos vivos, não. Espiritismo. E eles têm os profetas, os que pregam. Eles estão lá, que os ouça. Quer dizer, eu vou dar a segunda chance para os bonitinhos que ficaram vivos, mas para os mortos não tem segunda chance. Jesus chega para o cara que morreu, desviado, era crente o tempo todo, mas foi pego num motel, na prostituição, teve um piripaco, morreu lá. Aí o senhor fala, morreu o crente, né? Bom, vou dar a segunda chance, filho, tá morto aí, tá? Mas quer se arrepender? Ressuscita a besta, corta a tua cabeça. Não tem segunda chance para quê? Por que haveria segunda chance para a bonitinha que ficou? Brincando de ser crente, brincando de santidade, brincando com tudo, prostituindo, mentindo, roubando, desgraçando tudo, então tem segunda chance. Aí Deus estaria sendo injusto com os que já morreram. Tem segunda chance. Por que só você, bonitão? Porque estava vivo? O outro não teve sorte de estar vivo? Entende isso? Deus é justo. A porta da graça está aberta. Amém, amados? Na próxima aula eu vou falar sobre a Batalha do Armagedon, que será o último assunto. A Batalha do Armagedon. Depois eu vou falar também na última aula, venha, tá? Última aula, Batalha do Armagedon. Vou falar sobre a Batalha do Armagedon, o milênio, o trono branco e o novo céu e a nova terra. Será o tema da nossa próxima aula e eu vou gravar também. Mas eu quero que vocês venham. Tem plateia aqui, vou gravar aqui para quem? Né? Então, vem, a gente manda para os colegas aqui. Deus abençoe, amigos, em nome de Jesus. Boa prova. Segura na mão de Deus.